Hoje a aula da gente vai ser sobre... começou agora. Bom dia para vocês, certo? Hoje nossa aula, ela vai versar sobre a biologia da conservação desculpa. Na última aula a gente trabalhou biologia da conservação, diversidade biológica, tá? Hoje a gente vai trabalhar as ameaças à diversidade biológica. Tá dando para ver aí direitinho? Dá um retorno para mim. Beleza. Dá para ver. Então, dá para ver? Pronto. Então, esses são os slides, tá certo? Vocês vão acompanhando. Qualquer dúvida que tiver, vocês vão colocando no chat, e aí o Osman pode passando para mim por áudio, tá certo? Porque, como eu não tenho acesso ao chat aqui quando eu começo a apresentar, e também para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, aí vocês vão compartilhando qualquer coisa pelo chat e o Osman passa para mim por áudio, ou então passa pelo WhatsApp. Você vê que eu demorei de responder, certo? Então, vamos lá. Beleza. Bom, então, no primeiro capítulo que a gente discutiu, a gente trabalhou os conceitos principais, né? O que é biologia da conservação, o que é diversidade biológica, quais são os fatores que interagem com esses dois conceitos, né? Como, por exemplo, a perda de bens de valor para a sociedade como um todo, né? E hoje a gente vai ver quais são as principais ameaças a essa diversidade biológica que se constitui nesse bem de valor para a gente, tá? Porque é natural que a diversidade biológica sofra algum tipo de abalo, né, gente? É natural. Porém, não é interessante que esse tipo de interferência, né, seja realizada de uma forma muito impactante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Todo ser vivo impacta o ambiente, todo ser vivo, né? Por quê? Porque o ser vivo se alimenta do ambiente, ele utiliza o ambiente como moradia, como espaço para ele se reproduzir, né? Para ele desenvolver as suas atividades diárias de todo o seu nicho ecológico, na verdade. Porém, quando esse impacto ele é muito alto, ele pode causar alterações ambientais que vão desequilibrar essa relação de um equilíbrio entre aspas, não é? Porque o que acontece? O desequilíbrio que vai levar a essa continuidade das relações ecológicas. Então, o indivíduo está com fome, é por quê? Porque está havendo um desequilíbrio entre a quantidade de nutrientes que está disponível no sangue, né, circulando no sangue, e a quantidade de nutrientes que está dentro das células. Então, ele precisa comer, né, para manter, que esse equilíbrio volte a existir. Então, ele vai entrando em desequilíbrio, existe uma quantidade menor de nutrientes no sangue, ele come, disponibiliza mais nutrientes para o sangue, e aí, quando, né, essa quantidade do sangue, de nutrientes do sangue, ultrapassa a quantidade de nutrientes da célula, a gente começa a ter, então, um fluxo a favor de um gradiente de concentração. O nutriente sai de onde ele está mais concentrado e vai para onde ele está menos concentrado. Então, na verdade, o que mantém a vida não é um equilíbrio, porque o equilíbrio é a morte. Quando a gente tem um equilíbrio total, a gente tem a morte do indivíduo, né? Então, uma pessoa equilibrada é uma pessoa morta, uma pessoa que está viva, naturalmente, ela não está equilibrada, né? E esse desequilíbrio é saudável, até certo ponto. Ele não pode ser um desequilíbrio gritante, ele não pode ser um desequilíbrio muito grande, porque vai ficar difícil cada vez mais, né? Chegar próximo do que seria o ideal. Então, o bom é que haja, sim, um desequilíbrio, mas que esse desequilíbrio esteja sob controle. Então, é um desequilíbrio que eu vou sanar. Eu tenho fome, mas eu sei que daqui a pouco eu vou comer. Né? Não é, eu tenho fome, pode ser que eu não coma nunca mais, né? Não coma daqui a 3 dias ou 4 dias, então eu vou morrer. Porque os recursos que estão fora e dentro do meu sangue, das células e do sangue, ali entre os dois espaços, vão se equiparar. Então, vai deixar de ter fluxo. Né? E se deixa de ter fluxo, se os nutrientes deixam de passar de um lado para o outro, então essa ausência de movimento gera a ausência também da vida. Então, vida é movimento, vida é um desequilíbrio controlado, por isso que o desequilíbrio não é uma coisa necessariamente ruim. Então, quando a gente fala em desequilíbrio ambiental,
que está gerando impacto para a diversidade biológica, a gente está falando de algo que ultrapassa os limites naturais, né? A gente está falando de um impacto muito superior ao impacto que que a natureza poderia suportar, né? Que está dentro do que a gente chama de capacidade de suporte para qualquer indivíduo. E geralmente essas alterações muito maiores do que o que o indivíduo pode suportar, elas vão ter um fator natural. Então a gente tem um grande desastre causado por furacões, por vulcões, por tsunamis, que são raros, né? Mas que acontecem. Então a gente teve a era do gelo, épocas de grandes extinções, né? Ao longo da vida na Terra, no nosso planeta. Porém, hoje a gente está tendo uma quantidade muito maior de impactos causados pelo próprio homem. Então, a gente chama esses impactos de impactos antrópicos, né? Então, impactos antrópicos são qualquer impacto que o homem cause. O que também não é ruim, assim, não é inesperado, porque se nós somos seres vivos e estamos convivendo com o ambiente, é óbvio que nós vamos impactar o ambiente, não é? O problema é a intensidade desse impacto. Né? Então, essa intensidade do impacto está gerando ameaças reais à diversidade da vida, tá? Representando uma ameaça ao número de espécies no planeta, está representando uma ameaça ao número de indivíduos por espécie, né? E está gerando aí a própria extinção das espécies. Hoje, a principal ameaça à diversidade biológica qual é? É a extinção de espécies, certo? Mais do que qualquer outra coisa. Por que eu digo isso? Veja só, se eu tenho, por exemplo, uma degradação de um ambiente que gera uma fragmentação. Esse ambiente era um ambiente inteiro, uma floresta, e de repente passou uma estrada ali pelo meio, foi construído um tipo de, sei lá, um resort ou algo assim, né? Então, o que acontece? Estou dando permissão para uma aluna aqui, tá? Vou voltar para a tela. Então, se a gente tem, né, essa fragmentação do ambiente por conta de qualquer evento, qualquer construção humana, o ambiente vai ficar fragmentado, sim, vai ser um desequilíbrio ambiental, sim, mas geralmente a gente vai ter alguns indivíduos, né, de quase todas as espécies sobrevivendo ali. O impacto não é tão alto, embora seja um impacto importante. E a redução da variabilidade genética também é um impacto, porque você vai ter agora um número menor de indivíduos e, obviamente, se você tem menos indivíduos, você tem uma variabilidade genética menor, não é? Porque a gente sabe que a variabilidade genética é um fator individual. Então, cada um de nós é diferente um do outro. Quanto mais seres humanos existem, maior a variabilidade, então maior a possibilidade de que os seres humanos sobrevivam, pelo menos alguns, a alguns eventos, né? Sejam eles pandemias ou eventos de alteração climática ou de surgimento de uma nova substância, por exemplo, no ar que a gente respira, e aí alguns não vão estar aptos a sobreviver e outros vão. Porém, a perda da variabilidade genética ainda não é algo tão gritante, porque se eu recupero o ambiente e eu tenho alguns indivíduos que são capazes de se reproduzir e transformar de novo aquele ambiente num espaço habitável, né, e aumentar o número de indivíduos da espécie, a variabilidade genética que tinha caído vai aumentar. Então, tanto o fato de você degradar o ambiente, quanto o fato de você confinar essas espécies num ambiente fragmentado, a um espaço muito limitado, quanto o fato de você reduzir a variação ou a variabilidade genética, sim, se constituem ameaças à diversidade biológica, mas não como a extinção de espécies. Então, se a gente for comparar a extinção de espécies com todas essas outras aqui, com essas outras condições de ameaça à diversidade biológica, nenhuma delas vai ser maior do que a extinção. Né? Então, a extinção é uma coisa terrível. Por quê? Lógico, né? Eu vou perder toda a genética daquele indivíduo, eu vou perder a presença do indivíduo ali, porque veja só, quando o indivíduo é retirado do seu espaço,
Eu não estou perdendo só os genes do indivíduo ou só o uso futuro que eu poderia ter daquele indivíduo. Eu estou perdendo muito mais, né? Eu estou perdendo o papel ecológico daquele indivíduo. Então, vamos supor que aquele indivíduo fosse assim um predador, topo de cadeia. O que é isso? É um predador que não tem predador, como ser humano, que é um predador topo de cadeia, como um tubarão nos mares, né? E aí esse predador, por algum motivo, ele entra em extinção. Não é só a capacidade, a variação genética que a gente vai perder, não é só a possibilidade de no futuro usar esse indivíduo, mas é o papel ecológico desse indivíduo naquele ecossistema. Então, todo o ecossistema vai ficar prejudicado quando uma espécie entra em extinção. E o que é que a gente considera uma espécie extinta, né? Então, existem 3 formas de se considerar uma espécie extinta. Geralmente, o que a gente ouve dizer por aí é o quê? Uma espécie está extinta quando nenhum indivíduo dessa espécie está presente em nenhuma parte do mundo. Então, hoje eu não encontro nenhum indivíduo da ararinha azul em nenhuma parte do mundo. Então, a ararinha azul está extinta. Mas, professora, tem ararinha azul em zoológico, né? Tem a ararinha azul em confinamento em cativeiro, em algum ambiente, né? Mesmo assim, ela está extinta do seu local de origem, né? Nós não encontramos mais a ararinha azul in situ, né? Ou seja, no local onde ela costuma estar vivendo e desenvolvendo seu nicho ecológico, enfim. Então, se eu não encontro mais esse indivíduo no ambiente, em nenhuma parte do planeta, eu considero esse indivíduo, olha aqui, globalmente extinto. Então, as espécies globalmente extintas são quais? São as espécies que simplesmente elas não existem mais no globo terrestre, no seu ambiente natural. Pode até ser que elas existam em cativeiro, mas se elas não existem, aí a gente chama, né, de conservação ex situ. Tá? Então, o que é a conservação ex situ? Eu estou conservando o indivíduo fora do seu ambiente natural, num zoológico, num cativeiro, porém, né, se essa espécie existe ex situ, mas não existe in situ, quer dizer, ela não está na natureza, no seu ambiente natural, né, original, então eu considero essa espécie globalmente extinta. As espécies também podem ser consideradas localmente extintas. Quando é que isso acontece? Bom, vamos supor que eu tenha aí uma espécie que ela tenha várias populações no mundo, tá? E aí ela está presente em 10 países diferentes. Mas em um desses países, você não encontra mais nenhum indivíduo. Então, ela sofreu uma extinção local, ela não existe mais numa parte em que ela costumava existir, embora ela exista em outras partes do globo. Então, aí eu vou considerar essa extinção, né, de uma extinção localmente extinta. Né? Ela foi extinta em um local específico, não em todos os locais do planeta, mas em um local específico. Né? E elas também podem ser consideradas ecologicamente extintas. Então, são 3 tipos, 3 possibilidades de extinção. Isso para a biologia, não é? Para a ecologia, porque existem N conceitos que vocês vão encontrar se vocês procurarem literaturas de outras áreas da ciência, voltadas para o que é extinção, realmente. Né? Então, se você for na paleontologia, por exemplo, o conceito de extinção é diferente do conceito ecológico. Então, para a paleontologia, por exemplo, a ararinha azul não seria considerada extinta, né? Para a ecologia, ela é, porque mesmo que existam indivíduos vivos, eles não estão no seu ambiente natural, tá? Então, a espécie ecologicamente extinta, qual é? Né? Então, olha só como é interessante essa espécie ecologicamente extinta. Às vezes, a espécie existe na natureza. Se você for no ambiente natural dessa espécie, você vai acabar encontrando a espécie, você vai acabar encontrando o indivíduo. Isso acontece muito com árvores, né? Você acaba encontrando um indivíduo lá, e aí você diz, poxa, essa espécie ainda existe na natureza, né? Um indivíduo aqui, outro ali. Porém, essa espécie já não tem mais um papel ecológico. A população é tão pequena, vamos dizer que seja uma espécie de predador, certo? E aí, essa espécie de predador, ela tem tão poucos indivíduos que ela não está mais
tendo eficácia no seu papel de controlar a população de presas. Porque qual é o papel ecológico do predador? Né? Olha que interessante. O papel ecológico do predador está relacionado à capacidade que esse predador tem de manter a sua presa em equilíbrio. Porque se essa presa, né, se esse indivíduo que é uma presa, ele começa a aumentar a sua quantidade de forma exagerada, o que é que vai acontecer? Deixa eu ir lá receber uma criaturinha atrasada. Deixa eu ver quem é. A Micaela, mas Micaela, né? Então, o que é que acontece? Deixa eu voltar aqui, gente. Então, se você tem um indivíduo, né, que é um predador, e esse predador, ele está realizando seu papel, que é o de predar realmente, que é o de reduzir, né, o número de presas, ele não está só se alimentando, ele está também impedindo que essas presas, né, esses indivíduos que seriam também consumidores dentro da cadeia ecológica, não aumentem no número que vem impactar o ambiente de forma negativa. Então, o predador controla a presa, para que ela não vire uma praga. Toda espécie é uma praga se ela aumenta descontroladamente, né? Hoje o ser humano é uma praga para a natureza, né? Que deixa a gente em estado de alerta, não é? Porque, obviamente, se a gente é uma praga, a tendência é que o ambiente combata a gente de alguma maneira, né? E a gente está vendo isso acontecer, né? Então, nós somos predadores topo de cadeia, nós não temos um predador real, entre aspas, mas nós podemos ser predados de diversas formas, controlados, né, populacionalmente por outras formas. Então, quando eu tenho uma quantidade de predadores, por exemplo, muito pequena, o fato deles se alimentarem de uma ou outra presa não vai diminuir a população de presas. Então, o papel ecológico dele já era, né? Ele existe, ele está ali, mas é uma quantidade tão pequena que não está fazendo diferença nenhuma. Ecologicamente, é como se ele não existisse. Então, a gente considera essa espécie como uma espécie ecologicamente extinta, tá? E aí, desse processo, vão surgir espécies que a gente considera de mortos-vivos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essas espécies que são consideradas mortos-vivos, né, elas são espécies seguintes, que você às vezes tem um indivíduo ali, né, da espécie, Jane, vocês têm um indivíduo da espécie ali, então, tem uma tartaruga nas Ilhas Galápagos, tem um indivíduo ali, né, daquela espécie. Porém, aquele indivíduo ali não vai mais se reproduzir, vai acontecer mais nada com ele. Então, o que que acontece? A tendência é que quando aquele indivíduo morra, acabe tudo, né? Então, o indivíduo morreu, pronto, agora acabou a espécie. Mas esse indivíduo é uma árvore, ele pode viver por mais 100 anos. Então, vamos passar 100 anos dizendo que aquela espécie ali não está em extinção, porém, todo mundo sabe que essa árvore não vai mais se reproduzir, ela não vai mais gerar novos indivíduos, ela não está mais produzindo sementes, porque é um indivíduo masculino, por exemplo, né? Ou é um indivíduo que já atingiu a sua capacidade limite, não tem mais outro indivíduo, só tem ele ali, né? Ou tem 3 machos de uma espécie, ou 3 fêmeas, enfim, eles estão ali, eles não são considerados extintos porque existe um indivíduo ainda no ambiente natural, mas por um tempo definido, que é quando? É até a morte do indivíduo. Quando o indivíduo morrer, a espécie morre, porque ele é o único indivíduo que tem. Então, ela é chamada de morto-vivo por isso, né? Porque, embora ele esteja vivo e seja um representante da espécie, daqui a pouco, quando ele morrer, a espécie automaticamente deixará de existir. E, infelizmente, a gente tem muitos indivíduos nessa condição, né? Existem espécies que estão na lista de extinção que, para a gente, são inimagináveis, pelo menos para mim, se eu pensar, por exemplo, na aroeira, né? A aroeira é uma espécie que eu conheço desde sempre. Então, na minha infância, eu era acostumada a ver, tinha aroeira em todo lugar, quase todo mundo tinha um pé de aroeira em casa. Era muito comum as pessoas terem plantas medicinais em casa, e até na pracinha tinha aroeira, né? No meio de algum matagal próximo. Enfim, você ia lá, pegava um pedacinho da casca,
da aroeira porque estava com a garganta inflamada e fazia gargarejo. Fiz muito isso quando eu era criança. Hoje a aroeira está na lista de espécie em extinção, não é uma loucura? Nas feiras livres, se você for em qualquer feira livre, você encontra casca de aroeira sendo vendida, né? Baratinho. E geralmente são quantidades grandes, assim, você percebe que aquela aroeira ali, a forma como ela está sendo vendida, né? O que aconteceu? Alguém foi lá e retirou, né, verticalmente ali do tronco, né, uma parte da casca, enrolou aquilo ali e está vendendo. Se vocês já foram numa feira, vocês já viram isso, com certeza, né? Várias ervas são vendidas assim, as que são utilizadas, por exemplo, a casca para fazer algum tipo de infusão, né? Seja chá, banho, seja lá o que for. Então, o que acontece? Eles vão tirando essa casca de maneira em que eles promovem o anelamento da planta, né? Se eu não me engano, eu discuti isso com vocês em morfologia, anatomia vegetal. Vocês devem ter visto alguma coisa também em fisiologia vegetal, né, relacionada a isso. Então, quando eles anelam a planta, o que eles estão fazendo? Eles estão retirando toda a parte externa de vasos, né? Qual é a parte externa de vasos? Quais são os vasos mais externos que a planta tem? Fala aí no chat. A planta apresenta dois conjuntos de vasos, né? Um mais interno e um mais externo. Não fizeram? Quem foi a professora de vocês de morfologia, anatomia vegetal? Não falou disso, foi? Então a gente está anelando. Sim, o xilema e o floema, Emily, mas qual desses dois está na parte mais externa da planta? Quando a gente vai tirando a casca da aroeira. Isso, Jéssica, o floema, muito bem. Então o que acontece? Você tirou o floema, né? O que você vai fazer? A planta continua viva, então você diz, eu não matei a planta, né? Porque ela continua tendo raízes, as raízes absorvem a água do solo com os nutrientes, passa pelo xilema, vai para as folhas, aí lá tem fotossíntese, parará. Porém, o que acontece? Quando o produto da fotossíntese está já disponível nas folhas, desculpa, gente, ele tenta retornar para a raiz e ele não consegue. Por quê? Porque alguma pessoa inteligente tirou todo o floema da planta e ainda anelou a planta completamente, né? Isso aqui né, gente? Isso aqui é. Anela a planta completamente. Ao invés de dizer assim, poxa, eu vou anelar a planta, vou tirar aqui alguma coisa, mas eu não vou anelar, não. Eu vou retirar essa casca, mas eu não vou anelar a planta, não vou fazer um anel, né? Ao redor desse tronco e tirar todo o floema numa determinada parte. Então, não existe um controle sobre isso. Como não existe um controle, como é simplesmente uma atividade de coleta, você tem um impacto a médio prazo que hoje a gente está vendo aí, né? Hoje praticamente não tem aroeira, né? As pessoas, ninguém planta aroeira. Você conhece alguém que tem uma plantação de aroeira para poder extrair a casca? Não, porque demora muito para aquilo virar uma árvore. As pessoas têm pressa, né? Tem que ser rápido. Então, o que é mais rápido? É eu chegar na natureza e pegar o que já tem lá, ó. Mas aí eu pego o que já tem lá e o que já tem lá acaba, né? E aí o indivíduo entra em extinção, né? Então, tudo que sofre um grande impacto acaba entrando em extinção, não tem jeito, né? E aí essas extinções causadas pelo homem vêm disso mesmo, vem de coletas excessivas que impactam a natureza grandemente, vem de caça, quando a gente fala de animal, né? Então, o homem começa a caçar para se alimentar, né? Mas aí ele começa a perceber que ele pode guardar essa caça e vender. Aí ele começa a perceber que a pele desse animal pode ser vendida e pode dar muito dinheiro. Então a caça para de ser uma atividade de subsistência, de sobrevivência, ela passa a ser uma atividade comercial em larga escala, né? E aí os indivíduos dessa espécie começam a ter um rebaixamento no seu número, né? Até chegar à extinção. Vários indivíduos foram extintos por caça predatória. E às vezes o pior de tudo que eu acho assim é a caça que ela é realizada simplesmente por prazer, né? É a caça que é uma diversão esportiva que eles chamam, mas assim, é um esporte que, pelo amor de Deus, né? Como é que pode ser um esporte você tirar a vida de outro ser, né? Seja ele um animal ou uma planta, né? É uma coisa que vai além da ética,
né, que quebra, rompe todos os limites da ética que a gente pode conhecer, né, porque realmente é uma coisa impensável. Para quem tem um mínimo de caráter, não é? Vocês devem concordar comigo, pelo menos alguns, que você matar um ser vivo por puro prazer de vê-lo morrer e dizer fui eu que matei, é uma coisa, no mínimo, esquisita, né? Me parece um problema realmente psicológico bem grave e que está associado a uma quantidade enorme de seres humanos. Então, um problema de formação de caráter, eu não sei nem do que é mais que eu posso dizer. Então, existem hoje leis, né, que impedem que essas coisas aconteçam, porém essas leis são burladas muito facilmente, né? A gente vê que isso acontece, tá? Fora essa questão da caça, né, para animais, que é muito mais comum para animais, a gente tem também as queimadas e o desmatamento para plantas, né? Além desse impacto do uso mesmo de espécies vegetais por exploração, que a gente tem, por exemplo, o dendê, né, que é muito usado na Bahia. Eu mesma não sei viver sem um óleozinho de dendê, um azeite de dendê maravilhoso. Mas o dendê ninguém planta, as pessoas só coletam, né? Então, cada vez mais ele vai ficando mais caro, porque quase não tem mais pé de dendê. É uma coisa louca, assim. É para parar de extrair, é para parar de usar? Não necessariamente, né? É o que a gente discutiu na última aula. A gente tem que ver o seguinte: o quanto eu posso tirar sem impactar? Só isso aqui. Então é isso que eu vou tirar. E vou me virar com isso aqui, né? Mas que é difícil a pessoa ver ali e diz, ué, mas eu tiro mais, né? Porque se eu não tirar, o outro tira. E todas essas espécies das quais as pessoas fazem uso por caça, por extração, elas estão em ambientes abertos, né? Então, a pessoa diz assim, geralmente o raciocínio é esse: se eu não pegar, alguém vai pegar. Então, que seja eu, né? Infelizmente. Aí, fora isso, a gente tem as queimadas de desmatamentos, a gente está vendo isso aí diariamente, várias áreas do planeta, principalmente aqui no Brasil. A gente está vendo que essas áreas são queimadas, essas áreas são desmatadas para extração de madeira ou para a produção de pastos. Então, a pessoa vê uma floresta linda, uma mata atlântica intocada, e ela pensa, nossa, vou destruir tudo para cultivar aqui uma gramínea, porque agora eu vou criar boi. Então, para mim, eu vou ganhar muito mais dinheiro destruindo essa floresta e transformando isso em pasto do que mantendo a floresta aqui, né? Porque a pessoa não pensa em todo o recurso que está ali na floresta e que vai impactar a vida dela também negativamente, né? Porque aquilo não interessa para ela, não interessa para aquela pessoa manter recursos para as próximas gerações, né? As próximas gerações que se danem, porque a pessoa já vai estar morta. Então, ele quer extrair o máximo possível do que tem hoje e pronto. O resto que se dane, né? É geralmente por isso que os recursos se esvaem, né? Então, aí a gente tem uma alta taxa de queimadas, geralmente para pasto, né? E de desmatamento também para pasto, mas a maioria para a venda da madeira, né? Então, a gente tem uma quantidade bem grande de problemas hoje associados aí às queimadas e desmatamento, porque isso vai gerando não só extinção de espécies, né, como vai gerando também impactos secundários. Então, você extinguiu a espécie, mas você extinguiu um elo da cadeia alimentar, né? Você alterou, por exemplo, o fluxo de água naquele ambiente. Você tirou as árvores cujas raízes estavam retirando água dos lençóis freáticos para que chovesse em outro local, né? Aí para de chover em outro local e para de, digamos assim, de fornecer água para a nascente de um rio. E aí a gente vai tendo um efeito global, né? Dessa taxa de impacto. Hoje, gente, o que amedronta é a gente ver que, se você olhar aqui, olha, 99% das atuais extinções são atribuídas ao homem. É quase tudo, né? E isso dá medo, porque se você pensar assim, que, poxa, 1% é natural, sei lá, uma espécie que se extinguiu em alguns anos, aí, mas a quantidade de espécies que o homem está extinguindo
com seus impactos antrópicos é muito grande. A gente não sabe o quanto a Terra vai conseguir sobreviver a médio prazo, né? Não é nem a longo prazo mais, né? Já é a médio prazo mesmo, talvez até a curto prazo em alguns ambientes, né? Será que esses ambientes vão conseguir sobreviver a curto prazo, né? E aí a gente tem áreas no planeta que são mais suscetíveis à extinção do que outras, né? É uma coisa óbvia. Por exemplo, ilhas. Por que que hoje se fala tanto nas taxas de extinção em ilhas, né? Porque as ilhas são ambientes que têm uma quantidade enorme de espécies endêmicas, tá? E o que é que são essas espécies endêmicas? Quem sabe me dizer aí o que é uma espécie endêmica? Fala aí pelo chat. O que eu posso considerar como uma espécie endêmica? Quando você ouve falar, poxa, espécies endêmicas desapareceram, né? Nós tivemos aí a extinção, espécie nativa do local. Só existe em um local específico, isso. Então, são espécies não só que são nativas de um local, mas que elas só existem ali, né? Elas não... Certo, meu amor. Viu? Mamãe tá dando aula, viu? Daqui a pouco mamãe dá um beijo em você. Fica com medo, não. Então, o que acontece? Essas espécies endêmicas, tá? Elas são espécies que só vão existir naquela área, né? Então, se elas só existem ali, olha o perigo de você ter uma extinção daquela espécie naquele local, um impacto numa ilha, um impacto ambiental. Se aquela espécie desapareceu naquela ilha e ela era endêmica da ilha, ela só existia ali, ela acaba de entrar em extinção, né? Então, são espécies que qualquer impacto pode acabar com elas, e a gente pode perder uma quantidade imensa, né, de espécies que a gente nunca vai saber para que serviam. E eu sou resistente com essa ideia, porque parece que a gente só vai proteger a espécie porque ela vai servir para alguma coisa depois, como se ela não estivesse servindo para o equilíbrio do ambiente, né? Como se a gente tivesse, sei lá, a gente se sente os reis da selva mesmo, né? A espécie humana pensa assim, poxa, tudo foi feito para mim, então é meu direito destruir. É uma coisa estranha isso, eu não sei o que é que faz as pessoas pensarem assim. Mas, obviamente, as taxas de extinção em ilhas, elas são mais agressivas, porque se você tem um impacto numa ilha, você pode extinguir muitas espécies. Se a gente pensar em Madagascar, por exemplo, nossa, Madagascar, a maioria das espécies, de tudo lá, de macacos, de aves, são endêmicas. Se você tem a destruição de Madagascar, a gente vai perder aí uma quantidade, sei lá, 90 espécies de pássaros, tá entendendo? Tem tem lêmures que só existem lá, né? Todo mundo assistiu Madagascar, né? 1, 2, 3, não sei. Eu assisti, porque eu tenho 2 filhas que assistem desenhos infantis o tempo inteiro, então eu já assisti várias e várias vezes. Então, aqueles lêmures só existem lá, né? Então, assim, a possibilidade deles entrarem em extinção é muito alta. Existe também a questão de que todo mundo estuda muito as ilhas, né? Porque são ambientes menores, são ambientes mais isolados, então fica muito mais fácil de você estudar uma ilha do que você estudar um tipo de bioma que está disperso por todo um continente, por exemplo, né? Então, poxa, fica muito mais complicado e está sujeito a muitas outras alterações, né? Taxa de extinção em ilha é mais fácil de você observar. Existe um estudo maior, realmente. Isso impacta no resultado final, que é de que nas ilhas as taxas de extinção são maiores do que em qualquer outro lugar do planeta, né? A gente não sabe o que é que isso vai dar para a gente, porque assim, quando esse desequilíbrio acontecer lá, a gente tem uma cadeia dos mares que está sendo mantida e nutrida por essas espécies da ilha, né, que estão agora sendo extintas, que também podem entrar em depressão, e isso vai chegar até o continente, né, inevitavelmente, tá? Então, a gente tem um problema sério aí com as taxas de extinção em ambientes que são mais vulneráveis, como, por exemplo, as ilhas, né? E o que acontece? Quando a gente tem esse impacto nos ambientes terrestres, nas ilhas ou em qualquer outro local, a gente também está tendo um impacto invisível no ambiente aquático. A gente costuma dizer que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, você não está vendo o impacto que está sendo causado no mar,
né? Você está vendo geralmente o que está sendo causado no ambiente terrestre. Então, você vê uma restinga sendo destruída, mas você não vê que aquela restinga sendo destruída e promovendo o avanço do mar pode estar causando, por exemplo, o desaparecimento de algumas espécies que não estavam adaptadas àquela temperatura, né, que estava associada à área de praia de um ambiente costeiro, e não à área de rochas, por exemplo. Então, você muda o substrato, você muda os nutrientes, você promove toda uma alteração ali naquele ambiente. Então, as taxas de extinção na Terra também interferem nas taxas de extinção no ambiente aquático, tá? E aí você tem o quê? Nas ilhas também, como você tem ambientes menores, né? Você também tem uma quantidade menor de espécies, e qualquer uma delas que seja retirada daquele ambiente vai estar causando um impacto agressivo àquele ambiente, né? Porque quando você tem menos espécies no local, uma que você retira, ela às vezes está fazendo um papel chave em 3, 4 cadeias alimentares, certo? Só um minutinho, gente. Tá. É porque a Júlia está aqui, dando nada, ele estava subindo ali na escada, mas já deram um jeito. Acontece, né? Essas coisas acontecem. Então, a relação, né, de taxas de extinção em ilhas hoje para a gente, que está interferindo também nas extinções continentais, nos próximos, dizem 50, mas eu acho que nos próximos 20, 30 anos a gente vai estar vendo aí o resultado desse impacto. Porque a gente não está sentindo agora, entre aspas, entende? Então as pessoas justificam por qualquer coisa os impactos que elas estão sofrendo. Nossa, cada vez o verão está mais quente, né? Nossa, a natureza está louca a natureza, né? Parece até que a natureza sei, um ser agressivo. Então vamos controlar a natureza porque ela está enlouquecendo e agredindo a gente. Quando na verdade somos nós que estamos agredindo a natureza, ela está dando uma resposta, né? O que acontece? Quando a gente vê esse panorama, a gente precisa pensar em como vai ser a nossa atitude conservacionista, né? Tem pessoas que acham que, como está aqui no slide, que a gente tem que focar em áreas com maior biodiversidade. Então, se uma área tem uma baixa biodiversidade, não é que eu não tenha que preservar, mas se eu tenho que empenhar os meus esforços, que seja para uma área que tem uma alta biodiversidade, tá entendendo? Porque isso vai garantir que eu tenha ambientes, né, com um número maior de espécies que sejam preservadas, já que eu não vou poder preservar todos, né? E é o que é feito, né, hoje em dia. Pelo menos é o que se tenta fazer, né? As pessoas concentram os seus esforços em áreas onde a biodiversidade é maior, onde a gente tem espécies-chave que estão próximas da extinção e que vão causar um impacto bem grande, né, nas teias alimentares do planeta. Porém, a gente não tem uma medida concreta de como as extinções em locais com pequena biodiversidade também vão afetar as cadeias maiores, entende? Então, isso é tudo uma coisa teórica. Então, aparentemente, se eu concentro os meus esforços em áreas com mais biodiversidade, é melhor para o ambiente, né? A minha possibilidade de sobrevivência vai estar meio que resguardada. Mas isso não é uma certeza, não, tá? Então, a gente já viu que 99% da extinção é causada pelo ser humano, né? A gente estava falando disso. E, assim, como que o ser humano impacta? O que está acontecendo? Por que a gente tem que falar de como? Poxa, é meio óbvio. O ser humano destrói o ambiente, ele acaba promovendo a extinção de certas espécies, mas é importante saber exatamente como, para que a gente possa barrar esses processos, né? Olha, o que é que tem que parar para que pare de ter extinção? Para eu saber disso, eu preciso saber quais são as causas, o que é que está causando a extinção da maioria das espécies, né? Como o impacto humano, aí a gente sabe que é o ser humano, mas como esse impacto humano está afetando, que impacto é esse? Quais são os impactos que o ser humano está causando na natureza a ponto de gerar extinção de espécies, né? Então, um deles é o quê? A destruição de ambientes.
Então, não é uma coisa de você degradar um ambiente, é destruir o ambiente, é fazer com que aquele ambiente desapareça. Isso é uma coisa complicada, porque, gente, se vocês pensarem que tem espécies que vivem em microhábitats, pensa uma aranha que vive numa bromélia. Poxa, né? Se você destrói a população de bromélia de um determinado local, você pode ter destruído ali umas 10 espécies de insetos que só existiam naquele local e usavam aquele único ambiente. E, às vezes, uma alteração de 1 grau na temperatura de um ambiente, a retirada de uma espécie arbórea dali, vai causar um desequilíbrio tal que você já vai comprometer aí a população dessas bromélias e você vai comprometer o acúmulo de água nessas bromélias e, consequentemente, você vai ter anfíbios, né, de áreas quentes que vivem na água que está acumulada ali naquelas bromélias e que vão desaparecer porque simplesmente aquele processo vai parar ali naquele ambiente. Então, é muito delicado, né? Então, destruir um ambiente é uma coisa que pode destruir espécies, tá? Fragmentar ambientes também. A fragmentação hoje é praticamente 100% do ambiente brasileiro é fragmentado. Você não tem mais um ambiente que você diga assim, poxa, esse ambiente aqui ele é inteiro. Esse ambiente aqui é uma floresta mesmo, contínua, né? Geralmente você tem florestas que são cortadas por estradas, e aí fizeram condomínios, e aí fizeram alterações antrópicas para a construção de qualquer coisa ali que interferiu. E aí você pegou um ambiente que ele era um ambiente único, e aí você começou a fragmentar esse ambiente, né? Quando você fragmenta um ambiente, você gera um problema muito sério. Porque quando você fragmenta o ambiente, você cria mais bordas nesse ambiente. Você cria uma coisa chamada efeito de borda. Vocês já ouviram falar em efeito de borda? Alguém sabe me dizer o que é um efeito de borda? Qual é o problema que eu tenho em fragmentar o ambiente? Quando eu pego esse ambiente, eu particiono esse ambiente. Ele era um ambiente inteiro, e aí eu comecei a dividir esse ambiente, eu fragmentei esse ambiente. O problema não é só diminuir a quantidade, né, já ouvi, mas não sei o que é, porque ele sofre mais influência externa. De certa forma, sim, Emanuel, porque o que acontece? Você tem, como você corta o ambiente, você cria mais borda, né? Você cria mais zonas de contato do ambiente equilibrado com o ambiente desequilibrado. E naquela borda, seres que precisam, por exemplo, de total silêncio, precisam se sentir totalmente resguardados, precisam de sombra e pouco vento, não vão se desenvolver, né? Pensa numa borda, pensa num ambiente circular, né? E aí você tem indivíduos que estão ali no centro, então eles estão bem protegidos do vento, do sol, e na borda você não tem isso, você tem uma quantidade de insolação maior, você tem uma velocidade do vento que é maior e vai impedir a existência de diversos indivíduos ali. Então, o efeito de borda é justamente isso, o efeito que o ambiente externo vai ter, né, vai realizar sobre todo o ambiente que está na borda do fragmento. Então, se eu tenho um ambiente enorme, essa borda aqui, ó, ela é uma borda para todo o ambiente. Se eu fragmento ele, eu aumento as zonas de contato, né, desse ambiente equilibrado com o ambiente desequilibrado. É o que acontece, por exemplo, em lavouras, né, gente? Você tem locais em que o pessoal faz agricultura, promove ali a prática da agricultura, e eles são obrigados a ter áreas que estão teoricamente preservadas ali no local em que eles estão realizando a agricultura. Mas na hora, vamos dizer que seja cana. Aí eles vão queimar a cana para poder fazer a retirada da cana, que é uma loucura, né? Porque hoje existem técnicas que você não precisa usar, né? Não tem necessidade de você usar isso, né? A queimada. Mas eles fazem ainda, né? A gente sente isso em casa, todo mundo deve estar vendo aí né, os pedacinhos de cana queimada caindo aí por tudo quanto é canto, né? E então, quando eles queimam a lavoura, acaba que a borda dessas áreas em que eles teoricamente estão preservando alguma coisa também é afetada. Então, fumaça, né?
gente passando, carro passando por ali, agrotóxico, que é usado na área da lavoura, entra na parte que deveria estar sendo preservada. Então, o efeito de borda é altíssimo. Por isso que a gente precisa de quê? Para evitar que esse efeito de borda seja tão terrível assim, a gente precisa das zonas de amortecimento, tá? Então, quem que sabe me dizer o que é uma zona de amortecimento? Diz aí pelo chat. Se alguém sabe o que é zona de amortecimento. O que vocês imaginam que seja isso? Eu tenho uma área que foi fragmentada, agora ela tem uma borda, e aí eu tenho que estabelecer um limite governamental para que essa área seja preservada, né? Então eu digo para um certo indivíduo, um certo agricultor, olha, você tem que preservar tantos por cento de área. Então, ele faz o quê? Ele delimita essa área, geralmente a pior área que tiver no ambiente dele, e deixa aquela área como preservada. Aí a Emily está me dizendo aqui que essa zona... Eita, Emily, desapareceu agora. Deixa eu voltar lá para ver o que foi que ela falou. Uma zona que ameniza os efeitos negativos causados pela borda. É mais ou menos isso. Então, o que é que a gente tem ali? Geralmente, você vai ter uma área ao redor, né, da área que está sendo preservada. Então, se eu preciso preservar, vou chutar um número assim maluco, tá? 2.000 quilômetros quadrados de área. Se eu preciso preservar 2.000 quilômetros quadrados de área, a área de preservação efetiva tem que ser os 2.000 quilômetros quadrados. Mas aí eu tenho que contar que tenho que ter uma borda, quer dizer, uma área ao redor dessa área de preservação, que vai servir de uma zona que vai amortecer o impacto que vem lá de fora. Então, se a minha área de colheita, né, de plantação, de cana-de-açúcar é aqui, e aqui é a zona que eu tenho que preservar, essa área que eu tenho que preservar, ela é uma coisa. E aí, ao redor dela, eu tenho que ter uma outra área, que é a zona de amortecimento, que vai servir de zona de contato, por exemplo. Teve uma queimada aqui, ela vai afetar a zona de amortecimento, mas ela não vai afetar a área que estaria ali no centro, preservada, né? Então, é para isso que serve essa zona de amortecimento, é para minorar, né, reduzir os impactos de qualquer alteração no ambiente, na área que seria a área de preservação, que não pode contar com a zona de amortecimento. Então, ela é uma área extra, né, que está ao redor da área preservada, certo? Então, além de destruição de hábitats e fragmentação de hábitats, quais são as outras causas, né, que a gente pode observar e que são causas de extinção? A superexploração de espécies pelo uso humano. Então, isso é uma coisa meio óbvia, eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa superexploração de espécies. Se não der para falar aqui na aula por conta do nosso tempo, eu vou gravar um áudio ou um videozinho sobre isso, né? Mas quando você fala sobre superexploração de espécies pelo uso humano, né? Deixa eu vir aqui. Falar logo, né? Então, o que acontece? Quando você fala de superexploração de espécies, parece, é meio óbvio, né? Você falar assim, você explorar de uma forma exagerada. Mas o que é esse exagerado? Quais são os parâmetros que vão fazer com que a gente possa medir o que é exagero, né? Então, toda espécie, ela tem o que a gente chama de capacidade de suporte, que é o nível de resiliência. Então, o que acontece? Existe um número mínimo de indivíduos daquela espécie que tem que estar presente no ambiente para garantir que aquela espécie continue se reproduzindo, né, e se mantenha no ambiente a médio prazo e a longo prazo. Se eu reduzo esse número abaixo, tá, desse valor de resiliência aí, né, o que eu vou fazer? O que eu vou estar fazendo? O que eu vou estar promovendo? Eu vou estar promovendo um impacto tal nessa espécie que, embora eu deixe alguns indivíduos ali, eles não vão ter a capacidade, né, de se reproduzirem e repovoarem aquela área, principalmente a depender do tempo, do limite de tempo de uma atividade de exploração para outra. O que é que eu estou falando? Por exemplo, vocês estão vendo aí a imagem de pesca, né, de uma pesca
aqui uma pesca artesanal, né, um garotinho fazendo uma pesca usando uma vara e tal, uma coisa mais leve, e aí a gente tem aqui já uma rede lançada por pescadores, a gente tem uma quantidade enorme de indivíduos, né, sendo coletados aqui da mesma espécie, provavelmente aqui eu vou ter filhote, eu vou ter fêmeas férteis, eu vou ter uma série de indivíduos que não deveriam estar sendo retirados do ambiente naquele momento, e a gente vê essa outra imagem aqui, que é a amedrontadora, né, então a gente tem aqui uma pesca industrial. Então, o que é que acontece? Esses indivíduos todos aqui são retirados do mar, de uma vez só, e esse pessoal retorna de tempos em tempos para fazer essa retirada. Então, o tempo que fica entre o momento da primeira retirada e da próxima retirada não é suficiente para haver uma reposição de espécies. E a própria quantidade de indivíduos que restou no ambiente não é suficiente para, realizando a reprodução, né, devolver ao ambiente o número de espécies necessário para que a resiliência dessa espécie se dê, não é? E que ela volte a repovoar aquele ambiente. Então, não é um impacto que é pontual, ele acontece e depois ele não acontece mais. Não, ele é um impacto que tem uma frequência. Então, essa frequência, tá, do impacto, associada à amplitude do impacto, né, é que vão caracterizar o que a gente chama de superexploração. Então, são duas variáveis. O impacto, digamos assim, a força do impacto, né, o quanto eu superexplorei aquele ambiente, e a frequência com que eu realizo essa exploração. Então, qual é o grande problema? É essa exploração aqui, né, que é a exploração industrial, em larga escala. A exploração artesanal, que geralmente é para consumo próprio ou de comunidades circunvizinhas, não vai gerar um impacto tão grande como essa pesca predatória. Por isso que hoje se tenta proibir ou coibir a pesca predatória, tanto de grandes mamíferos, né, como as baleias, que são um caso que todo mundo conhece muito, porque tem um apelo emocional, né, para as pessoas, como de quaisquer outras espécies, né. Então a gente tem aqui, ó, uma quantidade enorme de indivíduos que são indivíduos extremamente jovens, que nem vão servir para o comércio, geralmente eles são descartados, né, e não são devolvidos ao mar. Essas redes também, elas acabam apreendendo uma série de outros indivíduos, como, por exemplo, tartarugas, né? A gente vê isso em grande escala aqui em Maceió, em diversas áreas em que a gente tem, todo o Nordeste, né? O acompanhamento da desova das tartarugas, enfim, a gente tem o projeto Tamar, que cuida um pouco disso, né? E que está sofrendo altos impactos agora, porque vários funcionários do Tamar estão, o projeto está praticamente, né, sendo abandonado, quando é um projeto que, na verdade, está mantendo não só as tartarugas, porque a tartaruga acaba sendo um indivíduo que comove, né, as pessoas. Ó, tão bonitinha, tartaruga, vamos preservar. Mas quando você preserva a tartaruga, você preserva todo o ambiente dela, né? Você preserva a praia, você preserva a zona de água, você preserva os indivíduos dos quais as tartarugas se alimentam, todo o ecossistema que está ali. Então, é uma estratégia, né, dos pesquisadores para promover a preservação de hábitats, é usar espécies que são consideradas espécies que têm um apelo, né, meio que emocional em relação às pessoas. As pessoas acham bonitinho o urso-panda, elas querem preservar o urso-panda, elas acham que a caatinga é feia, então não vamos preservar a caatinga. Aquilo não tem tanto apelo emocional, mas de repente, se você encontra um ser vivo ali que gera esse apelo emocional, você consegue fazer uma preservação mais ampla daquela área, né? O que é uma coisa absurda, mas enfim, é uma estratégia da qual se tem que lançar mão hoje em dia, para que a gente consiga preservar todas as áreas, né? Então, né, não é só importante a gente manter um ambiente diverso, por isso que eu estou falando que eu discordo um pouco do Efraim, que é o autor do livro, né? No ponto que ele fala que a gente precisa pegar os ambientes que têm uma maior biodiversidade e preservar, né? Porque existem outros ambientes que podem ser um pouco menos biodiversos,
mas a gente também tem que preservá-los porque eles representam outro ecossistema. Então, a gente não tem que preservar só a diversidade de espécies, a gente também tem que preservar a diversidade de ecossistemas, porque quanto mais ecossistemas a gente tem, mais equilíbrio ecológico a gente tem também. Então, isso aí vai variar, vai impactar a poluição, por exemplo, do ar, não é? Então, a gente tem indivíduos que fazem esse processo de purificação, né, do ar, da água, né, e de forma natural, né, obviamente eu estou falando. E aí, quando eles são retirados, eles às vezes estão em ambientes específicos, e aí você simplesmente não tem mais aquele ambiente. Então, é uma coisa extremamente complexa você lidar com isso. São super exploração ambiental, não é só o fato de você dizer assim, é porque explora muito, mas muito quanto, né? Então, você tem que ter essa quantificação aí na sua mente do que realmente seria a superexploração, do que ela significaria, tá? Então, hoje, quando se pensa em explorar um ambiente, se pensa nisso aqui, ó. Produção sustentável máxima. O que é isso? É o que eu venho batendo na mesma tecla com vocês. Quanto eu posso retirar desse ambiente, né, no máximo, para que ele não sofra nenhum tipo de revés, né, para que ele não seja afetado, digamos assim, não é? De uma forma irreversível. Então, quanto eu posso retirar dali? Isso é a minha produção sustentável máxima, né? É a retirada máxima que eu posso fazer daquele ambiente ali, tá? Então, aí eu vou pensar, se eu posso tirar, né, aquilo ali, se essa é a população que eu posso extrair desse ambiente, né, a população não, se esse é o recurso que eu posso extrair do ambiente, eu não posso ir além dele, né? Eu não posso tirar mais. E também a gente tem que pensar o seguinte, o quanto de indivíduos, isso está relacionado como com a espécie humana, o quanto de indivíduos eu posso ter naquele local. Então, eu tenho muitos indivíduos da espécie humana para um local pequeno, então eu tenho uma sobrecarga de exploração, porque todos esses indivíduos precisam comer, se vestir, ter uma casa, né? E a espécie humana sempre quer guardar as coisas que ela não vai usar, né? Sei lá, acho que as pessoas, elas tendem a se sentir seguras quando elas têm o suficiente para sobreviver por 100 anos. Eu acho que é um desespero humano, né? Você saber que pode morrer, então você quer manter aquilo ali para sempre. Então você acaba impactando de que maneira? Hoje a gente tem medicina, né? A gente tem um aumento aí da sobrevivência humana e as taxas de nascimento, elas estão absurdas, as taxas de morte estão mínimas. Ninguém quer morrer, né, gente? Mas o ambiente sente isso, né? O ambiente sente isso. Então, vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um retorno aí para mim. Alguém fala aí no chat assim, tá ok? Para eu saber que tá tudo bem aqui. Ah, beleza. Tá ok, já entendi. Ninguém precisa mais dizer não, que eu já entendi que tá tudo certo. Viu? Então, o que é que acontece? Quando um ambiente ele tem uma população muito maior do que ele pode sustentar, que é o que acontece com a espécie humana, aí a gente já tem uma tendência à superexploração do ambiente, né? Óbvio, né? Se eu tenho muita gente num lugar, eu vou ter uma superexploração daquele lugar. E se eu tenho muita gente usando mais do que precisa, aí sim eu vou ter uma mega, hiper, super exploração, que é o que acontece aqui com o ser humano. Né? Então, a gente tem duas condições para manter aí. Se vocês acompanharem aqui na figura, a gente tem aqui no meio a produção sustentável, que vai gerar sobrevivência e competitividade, tá? Deixa eu ver se foi alguma mensagem de vocês aqui, acho que não. Não, tá tudo ok. Então, para eu manter essa produção sustentável, eu preciso equilibrar dois nichos aí. Um é o da ecologia, que está relacionando os seres vivos e o meio ambiente, quer dizer, meio biótico, meio abiótico. Deixa eu ir mostrando com a setinha aqui o que é que eu estou falando. Então, para que eu tenha uma produção sustentável, eu tenho que associar a ecologia, que é a relação do meio ambiente com seres vivos, certo? Com a economia, que está visando o quê? O lucro, o consumo e a extração de recursos naturais, recursos ambientais. Isso daí já gera para mim um problema seríssimo. Por que isso gera para mim um problema seríssimo? Porque se a economia gira em torno do consumo,
e eu tenho uma sociedade altamente consumista, eu estou falando simplesmente do ser humano, não estou falando de outro animal agora, porque os outros seres vivos não são consumistas, eles consomem o que precisa para viver. O único ser que é consumista, ou seja, que consome mais do que precisa, é o ser humano, é o único. Então, esse indivíduo que é consumista, o que é que acontece? Esse consumo excessivo que ele promove, que ele mostra para as pessoas como se fosse uma necessidade, é por conta de quê? Da necessidade de lucro das empresas. As empresas querem lucrar, eles não querem saber da ecologia, do meio ambiente, dos seres vivos, eles querem lucrar. Como é que eu vou fazer essa empresa que quer lucrar, que promove o consumismo exagerado, que extrai recursos da natureza de uma forma absurda, impactar menos e pensar na ecologia, no meio ambiente, nos seres vivos? Tem algumas formas de fazer isso, mostrando para a própria empresa que se ela impactar demais o ambiente, daqui a pouco ela não vai ter recurso para promover o lucro, né? Ela impacta o recurso se ela não promove mais o lucro. Mostrando para o consumidor que ele tem que consumir de empresas que impactam menos o ambiente. Mas aí isso gera uma contramão que o ser humano não fizer, minha gente, ninguém mais faz. Porque as empresas agora usam isso como lobby, né? Elas vão dizer, minha propaganda agora, produto totalmente natural, gente, a gente está aqui equilibrando a natureza. Nem sempre isso é verdade, né? O cara está ali usando produtos naturais no produto dele, mas isso às vezes está impactando negativamente a natureza, não positivamente, né? Porque você está tendo que, sei lá, usa sementes para produzir esse shampoo, sim, mas as sementes, você está tirando ela dali, você está reduzindo o banco de sementes do ambiente. Então, isso tem que ser muito mais fiscalizado. Eu não acredito que a sociedade civil, né, esteja preparada para essa guerra. As pessoas não têm acesso ao conhecimento necessário para dizer se aquele produto ali realmente é um produto sustentável, se ele realmente está, né, impactando pouco a natureza. As pessoas acreditam no que elas ouvem, né? Lembra que eu falei, não sei se foi com vocês, não, foi com uma turma, sei lá, para a tela de vocês, foi com uma turma, no meu grupo de pesquisa, né, que eu estava falando que a gente viu um vídeo, vou tentar mandar para vocês esse vídeo, que tinha uma professora, e ela chegava na sala e dizia, gente, hoje a gente vai discutir um tema interessante, agora, para isso eu vou pedir para vocês o seguinte, vocês estão vendo aqui uma pasta, ela mostrou um classificador, né? Uma pastazinha verde para todo mundo. Vocês estão vendo, ela é verde. Qual é essa pasta? Todo mundo verde, verde, né? Ela disse, pois, com certeza vai chegar alguém atrasado aqui, né? Sempre chega, né? Não tem esses alunos que chegam atrasadinhos, né? Para a aula para aceitar, ele entrar, enfim. E aí sempre tem aquele aluno que chega atrasado. Então ela disse, o aluno que chegar agora, tá? Você vai ficar todo mundo quieto. Eu vou perguntar que cor é essa pasta. E aí vocês vão dizer que é vermelha. A pasta era verde, entenderam? E ela pediu para que todo mundo dissesse que era vermelho. O cara chegou desavisado, né? Turma nova, primeiro dia de aula, ninguém se conhece direito, tá? Entrou todo mundo. Aí chegou ela estava dando aula normal, né? Continuou a aula, falou isso, continuou, e chegou um aluno atrasado. Se sentou já desconfiada, ela pegou a pasta e aí disse... existem ciências que se baseiam na verdade absoluta, naquilo que não pode ser negado, né? Por exemplo, que qual é essa classe? Que qual é essa pasta? É uma coisa que não pode ser negada, né? Todo mundo tá enxergando ali, né? E estava vendo que a pasta era verde. Aí você, que qual é essa pasta? Aí a menina, a pasta era verde e ela fez vermelha. Aí o menino tomou um susto, não, que chegou atrasado, olhou bem para a pasta e viu que ela era verde, mas ficou calado. Aí perguntou para o outro, e você, que qual é essa pasta? Vermelha. Aí, pois é. E você, que qual é essa pasta? Vermelha. Você é a menina ali do cabelo curtinho, que qual é essa pasta? Vermelha. E assim ela foi fazendo com vários alunos, aí chegou no que chegou atrasado, né? E você, rapazinho, que qual é essa pasta? Aí todo mundo olhou para ele. Ele se sentiu pressionado, olhou para a pasta, ele viu, putz, essa pasta é verde. Aí ele olhou para todo mundo, olhou para a professora, olhou para a pasta, disse, eu que não vou contra ninguém. É verde. Aí ele fez, é vermelha. Aí todo mundo riu, né? E ele ficou sem entender. Aí ela fez, pois é, né? Você vê que até os nossos sentidos podem ser driblados, que é uma coisa mais forte do que um sentido. Você sente um cheiro e você diz, esse cheiro é bom. Esse cheiro é horrível. Mas aí alguém te convence de que aquele cheiro horrível é bom.
Porque aquele cheiro bom é horrível. Alguém te convence que... Ela convenceu o aluno em alguns segundos de que uma pasta verde era vermelha, cara. Né? Ele foi capaz de dizer aquilo. Então, às vezes, a propaganda convence a gente de que o mal é bom, de que você precisa de 10 sapatos, de que você não pode viver sem impactar a natureza e matar algumas espécies, que isso é necessário para manter sua vida naquele local, e não é, né? Isso não é verdade. Então, a gente se convence de uma verdade que não é nossa, né? Por conta do que alguém disse pra gente, né? O que é uma loucura absurda, mas é impressionante como o cérebro humano ele é capaz de se concentrar e de acreditar em coisas que você nem imagina, né? Então isso é um perigo, né? A gente tem que estar de olhos muito abertos para isso. Depois eu vou mandar para vocês o vídeo, é muito legal, é muito interessante. Eu vou colocar lá na página do Moodle. Eu não garanto colocar agora de dia ainda, mas de noite, quando tiver tudo mais tranquilo aqui, aí eu vou inserir tanto essa aula quanto esse videozinho. Eu vou ver se eu me lembro. Me lembra, Osmande, de colocar esse vídeo para que vocês assistam e vocês vejam como esses valores interferem, né? Não é todo mundo não, tá? Que ia dizer que a pasta era vermelha, né? Existem pessoas que iam dizer que a pasta era vermelha e existem outras pessoas que iam dizer que a pasta era verde. E são com essas pessoas que é com essas pessoas que a gente conta hoje para preservar a natureza, para manter os ambientes equilibrados, né? É aqueles que estão vendo que está errado e eles dizem, enfrentam o mundo. Se eu estou vendo que está errado, agora eu vou dizer que está certo só porque os outros estão dizendo que está certo. Né, e aquilo está criando uma consciência coletiva contra a qual eu não posso ir, porque se eu for contra a consciência coletiva, eu vou ser apontado, eu vou ser questionado, e eu não quero. Eu prefiro ficar quieto no meu canto aqui, né, e ir com a maré, né, e aí dizer a culpa não é minha, foram vocês que disseram, né. Então, existem essas questões também, tá? Então, saindo dessa coisa da superexploração, vamos para o último ponto, que está relacionado aos fatores de desequilíbrio ambiental e extinção de espécies, certo? Que é a introdução de espécies exóticas, né? Então, isso é um grande problema que a gente vive hoje no mundo inteiro, sempre foi assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, no início da colonização do Brasil, né? Então, o Brasil, ele já era povoado os povos indígenas. Então, quando outros povos começaram a chegar, eles não chegaram sozinhos, né? No processo de colonização, eles foram trazendo outros animais, porcos, cachorros, gatos. Cada povo que veio e foi fazendo a sua colonização em determinados pontos da história, foi trazendo outros indivíduos, outros seres, plantas, né? E foram introduzindo esses animais assim aleatoriamente. Ah, eu vou levar porque esse aqui vai ser uma espécie doméstica, eu vou levar porque eu gosto de comer isso aqui, não tem lá, então eu vou plantar aquilo lá. Só que é aquela espécie exótica, ela é uma espécie que não tem predador, né? Naquela área. Então, como ela é uma espécie que não tem predador, ela tem aí já algo que a favorece em relação à competição com as espécies nativas, porque ela vai conseguir se reproduzir, não vai ter nenhum predador impactando negativamente a sua população, então essa população tende, né, da espécie exótica, tende a se expandir muito mais do que as espécies nativas, e aí você pode ter um monte de espécies nativas desaparecendo, entrando até em extinção, porque as espécies exóticas estão sendo lançadas naquele local, né? Então, a gente tem, por exemplo, enxames africanizados, né, das abelhas que passaram a competir pelo néctar das flores, vocês estão vendo aí no slide, né, as abelhinhas, e elas deslocaram polinizadores específicos de cada espécie de planta. Então, eu tinha polinizadores específicos para uma espécie de planta, mas esses polinizadores, eles têm, no caso, predadores, mas as espécies introduzidas não têm. Então, como as espécies introduzidas não têm esses predadores, o que é que eu vou fazer? O que é que acontece? Esses enxames, eles acabam se reproduzindo mais, né? E eles acabam tirando o lugar daqueles outros indivíduos, começam a ter um número mais contido de espécies, e daqui a pouco você não tem mais os polinizadores naturais, você tem agora os polinizadores externos, as espécies exóticas, né? Para falar de uma coisa bem próxima, assim, e uma coisa que eu vi muito na Caatinga, né, já que eu sempre trabalhei em áreas de Caatinga, tem uma espécie de planta que acho que todo mundo já deve ter visto, que é a algaroba, né? Eu já deve ter ouvido falar. Vocês conhecem a algaroba? Tem algaroba aí na zona de vocês? Na área de vocês? Sim, Jefferson. Mais alguém que
A Silmara também conhece, a Amanda. Então, assim, é uma coisa que é relativamente comum, né, para vocês ter essa... A Janiele não. Então, a algaroba, ela é uma planta que ela sobrevive muito bem em áreas extremamente secas, tá? É uma árvore. Ela consegue sobreviver bem porque ela tem raízes extremamente profundas. Ela retira a água do ambiente de uma forma muito eficaz. Tá? E ela também tem mecanismos de produção de substâncias químicas que inibem a sobrevivência de outras espécies, né, ao redor dela. Então, isso faz com que essa árvore ela seja extremamente adaptável a um ambiente novo. Os animais não conheciam a algaroba. Ela foi colocada nas áreas de caatinga, por quê? Porque na época de seca muito constante, muito intensa, né? A seca na caatinga ela é constante, mas em épocas de seca muito intensa, faltava alimento para o gado. Então, se pratica muito pecuária extensiva na caatinga. O que é pecuária extensiva? Você não tem um pasto. Você lança, você solta o animal no ambiente e ele impacta o bioma, ele come o que tiver ali, né? Na época da seca, a caatinga perde todas as folhas, né? Uma vegetação que sofre um impacto muito grande na seca para renascer, digamos assim, né? Quase que renascer no período de chuvas. Então, esses indivíduos começaram a impactar de tal forma que a caatinga também começou a se degradar. Então, disseram, vamos colocar a algarobeira lá, né? A algarobeira não perde, Emily, as folhas no tempo seco. As outras árvores da caatinga, elas perdem. A algarobeira no tempo seco, ela fica muito cheia de viçosa, ela fica viçosa. E ela produz os frutos dela são as vagens enormes, e quando você abre, é um fruto muito... ela é doce. Então, os animais começaram a comer, né? Eles tiravam, na verdade, aquilo ali e ofereciam aos animais, né? Como uma ração, entendeu? E aí eles iam mastigando aquilo ali, iam comendo e pronto. Só que a algarobeira, quando aquilo ali cai no chão, o animal por si só, ele vai lá comer, assim, não é todo animal que usa aquilo. Então, de quem que eu estou falando? Os insetos, por exemplo, eles não usam, eles não conhecem, eles não usam, eles usam o que eles conhecem. E aí as sementes ficavam lá. Fora que os ovinos, os caprinos, o que é que eles faziam? Eles engolem a semente e saem por ali pelo ambiente, defecando, e a semente sai, né, partidinha, eles quebram a dormência e elas começam a germinar aqui e ali. Então, quando eles perceberam, virou uma praga. Tinha algaroba em todo canto. Olha o Milton dizendo que os fazendeiros usam a algaroba para alimentar o gado na região dele. Então, o que é que acontece? A algaroba, o Milton deve perceber isso, se ele está dizendo isso, talvez ele já tenha realmente visto. E aí, embaixo dela, quase não nasce nada, né? E o que aconteceu? Ela começou a virar uma praga, ela começou a surgir em tudo quanto é canto. Ela veio como uma... né, poxa, vai ser o máximo essa algaroba agora, né? Ela acabou com a fome, a gente pode dar comida ao gado, que maravilha. Só que ela não tinha um predador natural, os animais não conhecem, eles comem porque é oferecido, mas os outros animais que estão ali selvagens, eles não vão comer, entendeu? E aí ela se reproduz muito, mata as outras espécies que estão ao redor, não permite, na verdade, que elas estejam ali e vira uma praga. Aí você faz o quê? Plantando um monte de algaroba, acaba com a caatinga. Né? O Jefferson está aqui dizendo que o avô dele teve que fazer a retirada de umas porque estava tendo em excesso. Então vira praga e a galera diz, gente, agora vamos matar algumas, né? Vamos tirar. E aí daqui a pouco ela vai invadir o ambiente de tal maneira que isso vai gerar um problema para esses agricultores que eles não têm noção. Porque geralmente quem planta não é agricultor, é pecuarista, né? E aí impacta no próprio ambiente ali que está ao redor, porque o animal não vai comer só algaroba. A algaroba era tipo assim, na fase seca, eles comem a algaroba. Quando chover, a caatinga se restaura e eles comem o que tiver ali. Só que a caatinga não vai se restaurar se tiver um monte de algaroba, entendeu? Então, isso é um problema sério, eles não se dão conta. Eles não têm um conhecimento científico que faça com que eles se deem conta disso, porque se você perguntasse a mim, eu ia dizer, não faz isso, que isso vai dar um problema sério depois. Mas para ele achou que ia resolver, né? E agora que ele vai ver o problema sério que vai dar. Quando ele começar a ver que uma série de outras espécies não vão nascer ali embaixo, né? Que a algarobeira está usando água do subsolo.
Ela usa muita água. Você pensar, minha gente, no meio da caatinga, fala pra mim, não é uma coisa louca, você olhar e ver uma árvore totalmente viçosa, cheia de folhas, né, cheia de frutos. Como que ela está conseguindo isso? Às custas de muita água. E na caatinga não tem água disponível assim, não é à toa. Aquela água, ela tá ali mantendo toda uma vegetação. E agora, ela não vai conseguir mais manter, né? Então veja que é um problema seríssimo que a gente enfrenta, né? Com essas introduções aí de espécies exóticas no nosso ambiente, né? Nas ilhas isso impacta muito mais. Por quê? Como eu já disse a vocês, né, quando a gente tem ambientes de ilha, o que acontece? A gente tem ambientes bem menores, né, que qualquer coisa impacta. Aí o pessoal veio, colocou essas cobras marrons nas ilhas do Pacífico, comeram os ovos dos pássaros, destruíram mais de 10 espécies de pássaros, só comendo os ovos deles. Né? Não tinha que matasse a serpente e ela aí ficou tranquila. Cabras também foram colocadas no Brasil, aconteceu muito isso, né? Criaram pasto para cabra e essas cabras impactaram altamente a vegetação, né? Isso é muito esperado, né? Para a gente é muito esperado, para os outros não, né? Se vocês forem falar isso às vezes para os avós de vocês, né? Para os parentes de vocês, não sei se vocês já tiveram essa experiência de dizer, como o Jefferson falou ali para o falou que o avô dele, né, plantou algaroba. Talvez se você fosse e dissesse, poxa, olha, não faz isso porque tá, não vai dar errado, não é assim que se faz e tal. Talvez as pessoas nem ouçam, né? Principalmente se você é de casa, né? Tem essa questão também. Mas a gente precisa levar esse conhecimento para essas comunidades, entendeu? É responsabilidade nossa, é uma forma da gente trabalhar com a ciência. Por que, que a gente não está indo lá dizer para esse pessoal como fazer da forma certa? Porque às vezes eles não têm a noção do impacto que vai, né, que aquilo vai causar. Aí o Jefferson está aqui dizendo que melhorou muito depois da retirada. Então o avô dele retirou a algaroba e, poxa, melhorou bastante, né? Então, quer dizer, você já vai sentindo que aquilo deu certo. Só que agora, o tanto de pé de algaroba que está nascendo por ali, ele não sabe. Com certeza, Jefferson, se ele for olhar, ele vai ver muitas plântulas, que são indivíduos jovens de algarobeiras, né? Por aqui, por ali. E essas plântulas, às vezes, elas não dá para reconhecer bem, a gente não conhece muito o ciclo. E os animais, eles sabem, viu? Então, eles olham e eles não comem aquilo, não, porque eles não conhecem. Então, elas crescem lindas e frondosas, enquanto que as outras eles comem, né? Porque eles conhecem. E isso vai dar um impacto muito grande ainda para o futuro, né? Então, um problema você usar espécie exótica. Nunca se deve usar espécie exótica para combater um problema que está acontecendo ali numa determinada área, né? Então, as espécies invasoras, elas, né, aí é um exemplo do peixe-leão, e eles são capazes de comer qualquer coisa, se adaptam com extrema facilidade a qualquer ambiente, a qualquer clima, né? Olha que loucura, os seus estômagos chegam a comportar entre 50 e 60 peixes pequenos, e cada fêmea pode pôr 2 milhões de ovos por ano e desovar a cada 4 dias. Então, você coloca um peixe desse num ambiente em que ele não tem predador, você acaba com o ambiente. Né? E a habilidade de invasão das espécies exóticas não é porque ela é exótica, então ela vem com essa capacidade natural. Não, é porque ela está num ambiente que não é dela. Se o indivíduo não conhece uma comida, ele não come. A gente não olha com um olhar meio assim para uma comida que a gente não conhece. Ah, escargot. O cara pega caramujo, cozinha e fala sério, né? Eu não vou comer. Mas se alguém diz, não, isso aqui é de comer mesmo, olha, fica bonitinho. Se você acaba se convencendo daquilo, ele come, né? Como comida japonesa e outras comidas, você fica meio assim, você não vai e acha logo que é uma maravilha, né? Mas os animais não têm essa cultura de irem experimentando, de ter um outro animal que já comeu aquilo, que enfim, eles não conhecem, eles não comem, então o indivíduo fica livre ali, né? A espécie exótica é extremamente complicado para o ambiente, né? A gente tem corais. Ah, uma coisa dos corais, eu estava vendo esses dias uma reportagem falando que em Salvador, né? Que aconteceu. Eu costumava mergulhar muito ali no Porto da Barra. É massa demais para mergulhar. E aí você viu um monte de corais. Eu já vi ali espécies que eu nem até hoje nem sei quem são. Eu já vi moreias, né? Já vi tartarugas. Só no mergulho livre, assim. Eu não mergulhava nem com um cilindro. Eu nunca fiz mergulho com cilindro. Não tenho um certo receio. Mas eu já fiz mergulho livre, né? Usando só um snorkel mesmo, mergulhando para ver ali os corais ali. Coisa mais linda.
Hoje, se você for mergulhar no Porto da Barra, tá cheio de um coral azul. No começo é bem bonitinho, né? Você diz, olha o coral azul, gente, que lindo. Aí passa 2 meses, gente, só tem coral azul. O coral azul, ele tá tomando toda a área do Porto da Barra. Então, muitas espécies que não sobrevivem na presença do coral azul estão morrendo. Ele está destruindo os corais que já tem lá. Era super colorido. Agora está tudo azul, né? Ele veio de fora. Ninguém sabe direito ainda como ele chegou. O pessoal está estudando. Porque em ecologia, um problema que a gente tem é esse. Cada caso é um caso. De verdade. Porque a gente sabe que assim, cada pessoa reage de uma forma quando é uma doença. Mas você sabe o ciclo da doença, exatamente como ela se estabelece, por mais que vá ser de uma forma em mim, ou vá acontecer de uma forma diferente no outro, a variação é pequena, mas no ambiente não. Então, nunca aconteceu de um coral azul invadir o Porto da Barra. Então, agora a gente tem um coral azul invadindo o Porto da Barra, é uma coisa nova, tem que ser estudada, pesquisada. Até terminar a pesquisa, já era o Porto da Barra. Né? Então é uma coisa extremamente complicada você lidar com os impactos ambientais. Espécie invasora. Agora, como foi que essa espécie chegou ali? Né? Vão descobrir. Quando descobrirem, e quando essa interceptação for feita, e quando esse controle for feito, vai dar tempo da gente salvar aquele ambiente? Não sei. Esse impacto negativo pode gerar o quê? Também não sei. Teve um tempo que a prefeitura colocou luzes na beira da praia. Coisa mais linda. Você chegava lá, uma pessoa leiga, né? Encostava ali e dizia, menina, de noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, você tá ali no Porto da Barra vendo o mar. Eles colocaram os holofotes virados para o mar, né? Então a beira da praia ficava toda iluminada. Se você quisesse descer e ficar ali na beira da praia à noite, você podia. Você podia ficar ali de cima do calçadão olhando. Coisa linda. Né? Qualquer biólogo que chegasse ali ia pensar. Qualquer não, né? Ainda tem isso. Tem biólogo que também estava achando lindo. E aí, se você for parar para pensar, você diz, mas espera ainda. Tem peixes que são noturnos. Eles só saem para comer quando não tem luz, né? Porque eles têm fobia à luz. E tem outros que são atraídos pela luz. E aí, na hora que chega a noite, que vem o peixe noturno comer, o peixe diurno tá ali, às vezes ele é predador do noturno, ele come o mesmo recurso, aí os nichos começaram a se sobrepor, foi uma loucura. Final das contas, muitos peixes começaram a desaparecer na região. E os pescadores, porque até hoje tem pesca ali, né, tem muitos barquinhos, quando você chega assim no Porto da Barra, você vê, tem muitos pescadores, tá, fazendo pesca, realmente ali a maioria é uma pesca manual, né, eles pescam para sobreviver mesmo, para consumo próprio, mas é uma pesca que não impacta muito o ambiente, porque é uma pesca para subsistência mesmo. E aí começou a desaparecer um monte de peixe. E eles descobriram que foi por causa das luzes que eles tinham colocado. Aí retiraram todas as luzes. Política pública feita sem presença de nenhum profissional da área, né? Então, se tivesse perguntado a qualquer ecólogo, né, formado, trabalhando, ele ia saber que não colocasse. Ele ia dizer, não bote os holofotes virados para aí, porque vai prejudicar todo o ciclo das tartarugas, né, dos peixes, então a gente vai ter um problema. Era capaz de falar e ninguém acreditar, né? Mas enfim, aí aconteceu, né? Aí a Janiele está perguntando aqui, não se pode retirar os corais antes de terminar as pesquisas? O que é que acontece? Às vezes o pessoal não sabe exatamente como fazer a retirada daquele coral. Você precisa entender primeiro que coral é esse, como é que ele se reproduz, porque às vezes tirar pode ser pior, né? Porque você pode estar facilitando um mecanismo de reprodução daquele indivíduo, porque geralmente os corais, eles são indivíduos que estão ali em uma comunidade. Eles vão se reproduzir de forma assexuada, né? Mas o pessoal já está fazendo uma retirada antes de complementar os estudos, mas não vai adiantar muito se eles não souberem como foi que aquele coral chegou ali, entendeu? Então, Janiele, às vezes sim, a gente começa a fazer as coisas sem saber direito o que está fazendo. Pode ser que dê errado, porque os estudos totais não foram realizados ainda, entendeu? Mas algumas retiradas já estão acontecendo sim, viu? Eu vi que o pessoal já estava fazendo essa retirada de alguns desses corais, pelo menos assim, sabe? De uma forma
inicial. Então, vamos tirar para ver, como se fosse um estudo de caso, um projeto piloto, sabe? Então, eles fizeram uma pequena retirada, estão fazendo os estudos, mas eles estão tomando aquilo ali, porque o que acontece? Como eles ficam em cima dos outros corais, quando você tira eles, você acaba tirando os outros. Isso pode interferir na própria maré, tá entendendo? E aí, se essas águas chegam muito para cima, ali do Porto da Barra, eles podem acabar pegando a calçada toda e levando aquilo abaixo, por mais que tenha retenção do paredão ali. Então, são muitos detalhes a se observar antes de você fazer a retirada do coral propriamente dito, entendeu? Então, muitas vezes, sim, se começa a fazer as coisas sem entender direito o que é que está se fazendo. É um perigo, mas também não dá para esperar a finalização dos estudos para você poder começar a fazer alguma coisa, isso é verdade. Né? Então, eles acabam fazendo isso, sim, não tem muito jeito, não. Tá? E aí alguns outros exemplos, né, de várias espécies, né? Quando os navios ficam indo para lá e para cá, você acaba introduzindo espécies produtoras de toxinas, né? E aí elas formam as marés vermelhas pelo próprio fluxo natural dos navios, né? Que fazem carga e descarga nos ambientes, isso acaba dispersando doenças entre os indivíduos, né, porque vai gerar problemas, as espécies exóticas acabam também sendo dispersores de doenças, né, embora aí dispersão de doenças seja um outro ponto, né, que pode gerar extinção de espécies também, certo? Então é um problema muito sério esse das espécies exóticas, né. Hoje, se vocês forem parar para pensar, vocês observam que é biopirataria, né, quando você tem, por exemplo, uma semente que sai de um lugar e vai para o outro, né? Então, se eu hoje for para a Chapada Diamantina e disser, ai, que planta bonitinha, eu vou pegar aqui uma muda e vou levar para casa, eu posso ser presa, né? Ah, vou levar essas sementes, porque eu vou fazer um colar, eu posso ser presa. Por quê? Porque você está tirando o ser vivo do ambiente nativo, está levando para um outro ambiente, e aí você está levando uma espécie exótica para lá. Vocês estão vendo esses casos agora de sementes teoricamente da China, né, que estão vindo em mercadorias que as pessoas nem pediram, né? Se chegar aí para vocês, não abram. Já se percebeu que elas estão com fungo, não se sabe se são fungos introduzidos ou se, enfim, não necessariamente a pessoa fez aquilo com o intuito de gerar um impacto ambiental no país, mas pode gerar. Porque as pessoas vão começar a plantar espécies que elas nem sabem quais são, e essas espécies podem vir a virar pragas mesmo naquele local, independentemente do fungo que possa existir ali ou de qualquer outro ser vivo que está ali. Entenderam? Então é uma coisa extremamente complexa. Você vê que o mundo inteiro ficou em alerta quando começaram a surgir esses pacotes estranhos, né, de sementes que vão chegando. Chega uma semente na sua casa, teve uma senhora que plantou. Ela achou que ia nascer uma planta linda ali na casa dela, nasceu tipo uma erva daninha. Teve uma que o gato dela comeu a planta e morreu, então a gente não sabe nem que planta é aquela, né, que eles estão fazendo a retirada das plantas das casas das pessoas agora. O medo do mundo em relação a isso, porque é sério. Isso é uma coisa séria. Então, não dá para plantar nada em lugar nenhum sem saber de onde veio. Então, isso se chama biopirataria, e você pode ser preso se você for pego fazendo isso. A mesma coisa com animais, pode fazer também, certo? Então, introdução de espécies exóticas hoje é um problema seríssimo. E, finalmente, a dispersão de doenças, né? Então, nas comunidades, nas populações, com introduções de espécies, encontro de espécies que nunca deveriam existir, né, acaba que muitas doenças são passadas de um indivíduo para o outro, assim. Então, por exemplo, você introduz uma espécie de porco numa área e aquele indivíduo vem com algum vírus ou alguma bactéria que passa, ou um verme que passa para uma espécie de gato, ou que passa para uma espécie, né, de algum outro mamífero semelhante e acaba matando aquele indivíduo. Nas comunidades humanas isoladas, como, por exemplo, o povo indígena, né? Não foi assim? Eles estavam lá e aí chega um monte de gente com outras doenças que o corpo deles não está acostumado a defender, né, a lidar com aquilo, e eles acabam morrendo, porque eles recebem aquele patógeno, seja ele qual for, eles acabam morrendo porque eles se impactaram, né, com aquilo ali, com aquela doença. E isso acontece muito na natureza.
Então, são pragas também, né? As doenças, elas são espécies exóticas que entram em contato com outras, e isso nunca deveria acontecer, né? Então, por exemplo, nós nunca deveríamos ter entrado em contato com o coronavírus de número 19, nem o de número 1, nem o de número 2, nem o de número 3, nem nenhum, porque eles estavam em locais da natureza que não deveriam ser acessados pelo ser humano, né? Não como foram, né? Então, a partir do momento que você vai num ambiente desconhecido e devasta esse ambiente, os indivíduos ficam sem casa, sem ambiente, eles vão ter que procurar uma nova casa, pode ser você essa casa, né? Então, a gente traz para a gente um problema, né? A gente não esperava que isso fosse acontecer. Muitas bactérias, muitos vírus chegaram na espécie humana assim, né? Então, devasta o ambiente e essas espécies entram em contato com outras. Então, pode existir um vírus que acabe dizimando a espécie humana? Acho difícil, porque como a espécie humana tem uma variabilidade genética muito alta, nós somos 7 bilhões, mais de 7 bilhões hoje no planeta, daqui a pouco chegaremos aí a 8 bilhões, a variabilidade é muito alta, então sempre vai ter alguém que vai sobreviver, né? Alguéms, né, que vão sobreviver. O que realmente pode extinguir a espécie humana é muito mais a forma como a espécie humana está se relacionando com o ambiente ao seu redor. O que pode extinguir a espécie humana é a maneira como eu me relaciono com o meu ambiente, a maneira como eu estou explorando ou respeitando esse ambiente, ou não respeitando esse ambiente, né? Porque nós temos que entender que nós somos animais, tanto quanto os outros animais, né? Nós somos seres que, e acima de tudo a gente tem a razão, né? Que é uma coisa que nos dá um certo poder, mas nos dá uma responsabilidade também absurda, porque a vida de todos os animais acaba dependendo da nossa, porque somos os únicos seres que têm consciência, né, a respeito de todo o processo de manutenção e conservação do ambiente. Então, tudo isso que impacta negativamente o ambiente hoje, que gera os processos de extinção, está sendo trazido pelo ser humano e pelos impactos que o ser humano vem causando no ambiente, né? Então, a gente hoje tem uma responsabilidade sobrenatural aí, né? Porque não é natural a gente fazer os impactos, realizar os impactos que a gente realiza. E a médio prazo a gente vai ter outros problemas sendo gerados por outras questões, né? Por exemplo, a gente sabe que a matéria, ela é cíclica. A matéria que existe hoje no planeta, eu já estou concluindo, tá, gente? A matéria que existe hoje no planeta é uma matéria que sempre existiu. Não tem matéria vindo de outro lugar, né? Assim, surgindo. A matéria desaparece e reaparece, não é a mesma, ela só cicla. O que entra e sai é energia, né? E entra e sai através dos seres vivos, entra através das plantas, dos indivíduos fotossintetizantes, e aí vai passando pelas cadeias tróficas e é perdida através de quê? Do calor, né? Então, isso é a cadeia de entrada e saída, né? Então, isso daí eu estou falando de quê? Fluxo de energia. O fluxo da matéria é cíclico, então a mesma matéria que está aqui, ó, é a que volta para cá. Só que a gente tem matéria hoje presa no lixo que não tem uma decomposição rápida, tem coisas que podem demorar 1000 anos na natureza sem serem degradadas, né? Décadas também. Então, a sua escova de dente é uma escova que é feita de plástico. E como ela é feita de plástico, provavelmente a sua primeira escova de dente deve estar aí no fundo do mar. Ela está no ambiente, ela não desapareceu. Né? Hoje a gente tem aí um movimento pelo uso, por exemplo, de escovas de bambu que se degradam mais rapidamente, né? Canudos, né? Tudo que a gente usa vai ficando no ambiente, então a gente vai perdendo matéria. Tem gente que está lançando lixo para o espaço, né? Que doideira, tá tirando, vamos jogar o lixo fora do planeta. Gente, o lixo é matéria. É a matéria que a gente usa para estar vivo, inclusive. Só que a gente está prendendo ela no lixo, está jogando esse lixo para fora do planeta. A inteligência é sobre-humana, né? E agora a gente vai ser formado do quê? Cri, né? Não tem do quê. Então, a gente precisa manter essa matéria aqui, precisa manter essa matéria disponível. Então, hoje eu preciso inovar na tecnologia dos produtos biodegradáveis, né? Hoje a gente tem canudo biodegradável, a gente tem escova de bambu, a gente tem um monte de coisas que estão substituindo o uso do plástico. O plástico é o nosso pior inimigo hoje, né? Porque ele retém mesmo ali a matéria e ela não cicla mais.
né? E tudo que a gente não se enganem, tudo que vocês estão vendo, olha aí ao seu redor, parede, teto, lâmpada, cadeira, né, piso, tudo isso vem da natureza, está preso ali, né? Ele está deixando de ser usado nos ciclos biogeoquímicos e o desaparecimento desses indivíduos no ciclo biogeoquímico vai gerar também o desaparecimento da matéria para proporcionar a própria vida, né? Vai ter uma hora que você vai plantar e não vai colher. Mas assim você vai colher o que você plantou, né? Infelizmente hoje você pode não colher nem o que você está plantando. Você pode plantar e não colher, não vai dar fruto. Não vai ter nutriente suficiente no solo para aquele fruto ali, ó, aparecer e você exportar. Porque até o adubo que você produz, até o componente químico, o NPK, que é o tipo de adubo que o pessoal mais usa na agricultura, ele é produzido a partir da própria natureza. E se você não tiver mais de onde extrair esses elementos químicos, uma hora vai faltar, né? E se a gente, obviamente, começar a continuar no ciclo de consumo que a gente está, vai faltar já já mesmo, né? Então, eu acho que com essa discussão a gente conclui essa primeira parte. Tinha mais alguns slides, mas todos eram para falar de doenças e dar exemplos de vulnerabilidade, extinção, né, de indivíduos que eu vou mandar os slides para vocês depois, se vocês quiserem. Querem os slides? Eu não coloquei no Moodle, vocês querem? Vocês acham que é interessante? Sim, 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 queremos, né? Então eu vou colocar, tá? Vocês também já devem ter o livro, né? Porque o Osman disponibilizou aí, não sei se foi por e-mail, foi o Osman do grupo. Então baixem o livro, leiam, tá? Para a próxima aula, leiam o capítulo 3. Deixa eu ver aqui. O capítulo 3, ele é o seguinte: conservação de populações e espécies, certo? E aí, olha, a gente tá vendo que online eu tô conseguindo vencer os capítulos, eu tô impressionada, né? Tô falando, se fosse na sala, eu tinha passado 2 slides, certeza. Mas aqui eu consegui, né, fazer todo, tô até acelerada demais. Vai acabar, o conteúdo tá incrível. Acho que agora eu só vou dar aula online. Não vou mais pra essa mentira, Deus me livre. Tô doida para voltar porque tá insuportável isso aqui. Mas eu ainda prefiro na sala, Amanda, eu também, viu, Amanda? Deus me livre. Aí eu vou colocar tudo. Credo por quê, Manuel? Aí eu vou passar para vocês. Vou colocar as aulas, vou colocar tudo lá, vou colocar como link os slides, tá? Vocês vão olhando lá, e aí para a próxima aula já vão estudando aí conservação de populações e espécies, tá? Provavelmente eu vou conseguir, eu vou passar para vocês mais alguns conteúdos, assim, para a gente conseguir trabalhar, talvez, uma abordagem ainda de, pelo menos, de uns 3 capítulos do Hickleff, né? Talvez, tá? Mas, por enquanto, a gente segue aí dentro do nosso cronograma. Vamos passar para a conservação de populações e espécies. Vai ter um podcast, que, inclusive, já está disponível. Olha como eu estou chique, no Spotify, tá? E em outras plataformas digitais que eu não sei quais são, tá? São muitas, né? Eu tô assim, bem youtuber, né? E já é o segundo podcast, eu vou colocar lá no Moodle, tá? Na turma, na página da turma, mas se vocês acessarem meu podcast, Larissa Sátiro, tá? Que eu nem me lembro mais o nome, Ecologia é para você. Aí vocês vão ver lá que tem um outro podcast, além do que vocês ouviram na semana passada, se é que vocês ouviram, se não ouviram, ouçam, mas devem ter ouvido para poder fazer o texto, né? Porque ninguém quer perder, né? Ou talvez queira, não sei, e prefira pagar depois de novo. Tô blogueira, Janiele, demais. E aí, eu tô fazendo tudo assim, na loucura, viu? Não sei direito como é que faz, eu passo 5 horas para conseguir fazer um negócio de 20 minutos, tá? Então, é muito trabalho para tia Larissa. E, enfim, aí vocês vão assistir, vão fazer, eu vou passar, a tarefa vai ser a mesma, tá? Eu vou passar umas questões sobre o conteúdo de hoje, vou passar, tem um podcast para vocês ouvirem e entregarem um texto também, tá certo? E aí eu vou passar para o Osman e para a Amanda, e eles passam para vocês, também vai estar lá no Moodle. Provavelmente, gente, vai estar hoje à noite, tá certo? Tipo assim, madrugada, tá? Que é o horário que eu vou ter para passar, tá bom? No mais, muito obrigada, tá? Eu vou
parar aqui de gravar. Eu não sei nem como é que para de gravar, gente. Como é que para de gravar? Não sei. E quando eu descobri, eu acho que é aqui, peraí. Olha, interromper gravação. Parei de gravar. A gravação será salva no Google Drive. Interromper.